E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Estamos aqui hoje para mais uma experiência com o Windows 11. E hoje nós vamos instalar o Windows 11, mas num lugar diferente. Mas antes, vamos dar contexto, vamos explicar aqui. Vamos fazer um teste aqui no nosso SSD, que é um SSD de entrada, um SSD da Patriot. Vamos rodar aqui um benchmark só para vocês terem ideia da velocidade dele. Pronto, pessoal, vamos aguardar, o teste está rodando. Enquanto isso, essa máquina aqui, a gente está rodando Linux e nós temos aqui 16 GB de memória RAM, tá? DDR4 2400 MHz. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma pasta aqui na nossa área de trabalho. Vamos alocar essa pasta na memória RAM. E aí nós vamos instalar o Windows 11 na memória RAM, porque a velocidade da memória RAM é muito maior do que um SSD. É claro que a gente vai ter um problema aí na virtualização, que vai deixar as coisas um pouquinho mais lentas do que o normal, mas vamos tentar instalar aqui o Windows 11 na memória RAM para a gente ver um SSD ultra rápido aí. Então, olha só a média de velocidades que a gente tem aqui do SSD de entrada. A gente tem 328 MB de leitura sequencial. Ele vai fazer os testes aqui aleatórios, depois ele vai fazer o teste de escrita. Mas só para vocês terem uma ideia aqui de qual a velocidade média aí de um SSD de entrada, um SSD SATA, que mais ou menos chega aí 400, 450 MB de leitura. Então essa é a média aí dos SSDs. Enquanto ele termina ali o teste, vamos criar aqui uma pasta na área de trabalho chamada RAM. Pessoal, essa pasta aqui é a pasta que nós vamos instalar o Windows 11. Então, vamos fazer o seguinte agora. Vamos alocar essa pasta na nossa memória RAM. Para isso eu vou rodar um comando aqui que eu vou estar alocando 12 GB da memória RAM nessa pasta. Então agora sim nós temos a pasta que nós vamos instalar o Windows 11 com 12 GB que está alocado na memória RAM dessa máquina aqui. Ela não está no nosso SSD, tá pessoal? Muito importante que vocês entendam isso. Então, enquanto ele termina ali o teste de benchmark, a gente vai abrir aqui o VirtualBox e nós vamos criar uma nova máquina virtual. Vamos aqui em nova e vamos colocar aqui Windows 11 RAM. E aqui a gente coloca aqui o Windows 10 64 bits. Mas a pasta que a gente vai instalar essa máquina virtual é a pasta que a gente acabou de criar, que fica lá na área de trabalho, de nome RAM. Então tudo que vai ser instalado diretamente na memória RAM. Por isso a gente não pode reiniciar essa máquina. Se a gente reiniciar aqui o PC, a gente perde tudo porque a memória RAM ela é volátil, ela é diferente de um SSD. Agora ele está pedindo aqui configurações de memória RAM da máquina virtual. Vamos colocar aqui 2 GB, que para o nosso teste aqui está muito bom. Vamos criar um disco virtual, vamos avançar dinamicamente alocado e aqui eu vou colocar como disco rígido 12 GB. É importante que a gente aproveite bastante o espaço, né? Porque a gente não tem muita memória RAM, apenas 16 GB aqui disponível. Vamos aqui nas configurações e aqui no sistema eu vou dedicar 3 núcleos de CPU para essa máquina Windows. Vou deixar uma só aqui para o Linux, para a gente poder fazer o teste. E aqui no armazenamento a gente coloca aqui o disco óptico, né? Que é a ISO de instalação do Windows 11 para a gente poder dar boot e instalar. Enquanto isso, pessoal, olha só o nosso teste como tá. A gente está com 328 MB de leitura sequencial e 273 MB de escrita sequencial. É uma média aí bem mediana mesmo para SSDs baratos, aí, SSDs de entrada. E olha só, a gente está só com 2 GB de memória em uso, porque a gente não instalou nada, ainda não tem nada dentro da nossa pasta aqui. Mas à medida que a gente for fazer a instalação aqui do Windows 10, do Windows 11, né, na verdade, a gente vai começar a ocupar essa memória RAM. E tudo que for instalado vai ser instalado diretamente na memória RAM, de uma forma que o acesso a disco do Windows vai ser extremamente rápido.
Agora sim, pessoal, deixa eu minimizar aqui. Vamos startar essa máquina virtual, que vocês vão ver aí também, aproveitar e ver como que é a instalação do Windows 11, né? Para você que nunca viu como que é a tela de instalação aqui, que mudou um pouquinho, tem umas novidades, mas é basicamente aquilo que a gente já conhece. Eu vou só mudar aqui o teclado, né? Deixa eu voltar aqui. Vou colocar aqui português, só para a gente não ter problema com o teclado, o resto eu vou deixar em inglês mesmo. Vamos pedir para instalar agora. E aí a gente tem aquela tela padrão do Windows, né? Que migrou aí do Windows 7, Windows 10, Windows 8. É basicamente aquela mesma tela. Vou deixar o Windows Home, que é para a gente poder ocupar espaço, né? Que a gente não tem muito espaço de disco. Vamos avançar. E aqui a gente tem o nosso disco virtual, ou seja, o Windows aqui está reconhecendo como se fosse um HD, mas na verdade isso aqui é a nossa memória RAM que a gente acabou de alocar. Então vamos avançar aqui com 12 GB para instalar o Windows 11. Enquanto ele copia aqui os arquivos de instalação para o nosso, entre aspas, disco, né? Vocês podem acompanhar aqui no canto à direita, o uso de memória RAM vai aumentar muito, porque ele está copiando isso diretamente para a memória RAM. Então vamos aguardar aqui essa cópia dos arquivos e aí o Windows vai reiniciar a máquina e aí sim a gente vai partir a instalação com os arquivos que já vão estar na memória RAM. Então olha só como já está o uso de RAM, com 6 GB já, e estamos aí daqui a pouco terminando já. Então vamos aguardar a finalização e o reinício dessa máquina. Pronto, pessoal, nem foi preciso aguardar muito. Já estamos aqui, pessoal, com o Windows 11 instalado na memória RAM. Antes de qualquer coisa, eu vou vir aqui e vou adicionar aqui os complementos da máquina virtual para a gente poder aumentar essa resolução e a gente ver isso aqui em tela cheia, né, pessoal? Olha só. A gente vem aqui, vou instalar aqui os complementos. E aí a gente consegue ver a tela completa aqui, que nós vamos fazer alguns testes interessantes aqui na nossa máquina virtual. E olha só, pessoal, a instalação como ela é quase que imediata, né? Ela não demora porque a gravação do disco é muito rápida. E pronto, olha só. Já terminamos de instalar. Deixa eu ver se a gente já consegue aqui aumentar a resolução. Caso não seja possível, a gente volta aqui e reinicia a máquina. Vamos reiniciar essa máquina aqui. E aí vocês vão ver também o tempo de reinício aí de um Windows 11 rodando aí na memória RAM. E agora sim, pessoal, vamos contar a partir de agora a inicialização aí do Windows 11 com o nosso Super SSD. Pronto, pessoal, já iniciou o Windows, está logando aqui. Agora ele vai detectar a nossa tela aqui e vai aumentar a nossa resolução. Espero que a gente não precise fazer nada. Vamos ver. E pronto. Agora sim, temos aí o Windows 11 tela cheia rodando na memória RAM. Pessoal, vamos aqui no nosso disco para a gente dar uma olhada aqui. Temos então aqui 1.7 GB ainda livre. Olha só, nosso disco de memória RAM está com 11.4 GB. Então a gente ainda tem uma certa folga aqui. Estamos rodando na memória RAM. E olha só, pessoal, que interessante. Vamos rodar aqui um comando no gerenciador de tarefas não, né, pessoal? No CMD, né? Vou dar um comando aqui no CMD. Deixa eu executar como administrador. Vamos executar um check disk. Olha só a velocidade do check disk. É muito rápido, porque a gente está com um acesso a disco extremamente rápido. Olha só, 3 segundos aí para rodar um check disk. Tudo bem que o disco é 12 GB só,
mas mesmo assim é muito rápido. O acesso a disco é imensamente mais rápido que um SSD. A gente pode vir aqui também, vamos voltar aqui no nosso disco, e aí a gente pode executar também aqui um desfragmentador, né, para a gente ver aqui quanto tempo levaria para ele desfragmentar essa unidade. A gente não tem fragmento, mas vamos clicar para ele otimizar e olha só. Passo 1 e pronto, acabou aqui a desfragmentação. É muito rápido, olha só. Agora que a gente já está aqui com tudo rodando, né? A gente já pode até reiniciar essa máquina aqui mais uma vez, olha só. Agora já está tudo configurado. Vocês vão ver que ele não vai detectar hardware mais, então vai ser até mais rápido a partir do momento que ele iniciar lá no boot. Agora sim, contando a partir de agora, Windows 11 iniciando do nosso Super SSD e olha só, já estamos aqui logando com o Windows 11. Claro que nós estamos dividindo banda com a memória do Linux e a memória também aqui do Windows, mas mesmo assim a gente tem um disco muito mais rápido que o normal aí, que o comum. Pessoal, agora sim que a gente está com o Windows aqui com sucesso rodando na memória RAM, vamos instalar aqui o Crystal Disk Mark para a gente rodar um benchmark aqui. E olha só a instalação também, como é que vai ser extremamente rápida por causa do acesso a disco, olha só. É muito rápido, pessoal. Vamos botar aqui só um passe e vamos rodar esse teste aqui para a gente ver a velocidade aqui de leitura sequencial. E olha só, pessoal, finalizado aqui o teste, a gente tem quase 3 GB aqui de velocidade de escrita no disco, né? E 2.3 GB, né, aqui de velocidade de leitura. Então isso aqui é um SSD extremamente rápido, né, em comparação. Está aí o teste comparativo em relação ao primeiro teste que nós fizemos, que deu mais ou menos 340, não me lembro mais ou menos, num SSD SATA, né, em comparação é muito mais rápido que um SSD SATA. É extremamente mais rápido porque a gente está alocado aqui na memória RAM. Mas temos aí um Windows funcional aí rodando diretamente na memória RAM. É uma experiência interessante, realmente eu queria ver isso aqui funcionando. E olha só, o próprio Windows já começou a instalar algumas coisas também que pode deixar o nosso sistema aqui um pouco mais sem espaço, né? Olha só, a gente já está ficando sem espaço, mas ainda estamos rodando e na memória RAM, pessoal. Vamos minimizar aqui a nossa tela e olha só, já estamos com 14.6 de uso de memória RAM. Então aí quase atingindo aí os 15.6 GB, mas está aqui o nosso Windows rodando aí na memória RAM, pessoal. Muito interessante essa experiência, eu queria fazer isso há algum tempo já, e agora com o Windows 11 era a minha oportunidade de fazer essa experiência e trazer para vocês. E olha só a inicialização mais uma vez, rodando aí na memória RAM. E agora o que aconteceria, né, pessoal, se a gente reiniciar essa máquina aqui? A gente não consegue mais acesso, porque está tudo dentro dessa pasta aqui. Se a gente reiniciar o Linux aqui, a gente vai perder todos esses arquivos. Agora sim a gente pode fechar, vamos desligar a máquina virtual e nós temos aqui os nossos arquivos aqui até o momento que a gente reinicia a máquina. Aí sim a gente perde todo o nosso sistema. Mas é isso aí, galera, esse aqui é o vídeo de hoje rodando o Windows 11 na memória RAM. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e também se inscrever aqui no canal. Aquele abraço e até o próximo vídeo.